Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Omegui. E bem, é o seguinte, estou aqui desta vez de uma maneira muito mais simples, né, entre aspas, digamos assim, porque se vocês perceberem aqui no canal, vira e mexe, a gente chega aí a vídeos que duram 20 minutos, 18 minutos, 15 minutos. Dificilmente um vídeo demora pouco, porque a gente gosta bastante de dar nossas opiniões, nosso ponto de vistas, experiências e diversos outros tipos de coisas e sobre diversos tipos de assuntos do mundo da tecnologia. E nesse caso aqui em específico é um vídeo muito mais curto, um vídeo um pouco mais simples, porque eu gostaria simplesmente de expandir um pouco mais sobre o assunto da FitGear, mais especificamente sobre o seu instalador, o setup, quando você vai instalar o jogo que você adquiriu lá pela FitGear, que você baixou pela FitGear. E eu já comentei recentemente um outro vídeo onde eu já falei sobre a questão do CPU, aonde o CPU na instalação ele trabalha bastante, chegando em alguns casos a ficar ali em 100% de uso. E lá nesse vídeo eu comentei com vocês, expliquei sobre a questão de compressão, descompressão, sobre a questão do tamanho dos arquivos, por que ela faz isso, algumas comparações. Nesse vídeo aqui em questão eu gostaria também de comentar sobre essa questão do setup, só que em outro ponto, a questão de memória RAM, porque ali no setup, como tá mostrando aí de fundo já para vocês, tem ali uma caixinha, uma checkbox, onde você pode marcar ou desmarcar, que se refere, até mesmo na própria explicação está dizendo, que é simplesmente para a questão de limitar somente ao máximo de 2 GB de RAM para ser utilizado ali no setup. Só que aí beleza, muitos podem acabar se perguntando por que limitar a memória RAM aqui nesse caso, por que limitar em 2 GB? Ou será que eu devo deixar desmarcado? Muda alguma coisa? Muda a velocidade? Porque já é muito dito, né? Que já é explicado que o setup, ali o instalador, usa mais a CPU do que qualquer outro tipo de hardware em específico. Ele foca no uso da CPU para fazer essa descompressão. Então por que envolveríamos a RAM no setup e por que ela disponibiliza esse checkbox para marcar limitando ou não a 2 GB de RAM? Bom, sendo bem simples, né, tentando não expandir muito, porque é muito simples de ser entendido, mas muitas pessoas ainda ficam confusas. De qualquer forma, é uma questão muito técnica, por assim dizer, porque basicamente a memória RAM ela vai funcionar ali no setup, nesse instalador, como ela funciona em qualquer outro tipo de software, como em qualquer tipo de jogo, como em qualquer tipo de instalador também, não só nesse caso da FitGear. Quando você abre o Photoshop da vida, o Adobe Photoshop da vida, você precisa de uma determinada quantia de memória RAM que o Photoshop vai pedir para que você execute ele e ele envie essas informações da memória RAM para a CPU, da memória RAM para vários outros componentes, para vários outros tipos de hardware do seu computador, né, do seu setup. E ele também tem que voltar também essas memórias de volta lá pro Adobe Photoshop. Então é uma determinada quantia de memória RAM que ele precisa para funcionar em si, porque ele precisa dessa memória RAM funcionando, enviando e recebendo dados a todo momento. E depende da quantidade, do tamanho de dados que o Photoshop vai enviar e receber. A mesma coisa ainda tem em um jogo. O jogo ele pede, sei lá, 8 GB de RAM para rodar esse jogo, porque ele é um jogo mais pesado. Esse jogo ele tem texturas maiores, esse jogo ele tem processos que rodam ao mesmo tempo por muito mais tempo, e essas informações precisam ser passadas mais rápidas, mais otimizadas, uma entrega melhor para o processador, para que essas informações consigam chegar de uma maneira melhor, para que todo o ecossistema ele funcione, né? Tentando evitar de falar de maneira muito mais técnica em si, porque eu não quero dar explicações técnicas em si, mas tentar falar de uma maneira que todos possam conseguir ter uma compreensão melhor, um entendimento melhor. Então, basicamente, a memória RAM ali no setup da FitGear funcionaria como ele funcionaria em um jogo que pede 8 GB, um Photoshop que pede uma determinada quantia de memória RAM para funcionar, uma outra ferramenta, outro software, qualquer tipo de software que peça uma determinada quantia vai ter que ter essa relação para enviar e receber dados. O jogo pede 8 GB, você vai ter que ter 8 GB ali enviando a todo momento dados e recebendo tudo para fazer que aquele jogo rode perfeitamente, tirando a questão da GPU, tirando a questão da CPU. Então, beleza. Dada essa explicação, que eu espero que muitos possam ter entendido, né? Eu pulei aqui em sabões para que não entre em pontos muito técnicos e para que fique melhor entendível, né? Entre aspas. Nem sei se existe a palavra entendível. Enfim.
E beleza, agora voltando no setup, no instalador da FitGirl, essa questão de limitar, eu posso resumir aí para você em duas opções. Primeira, se você vai instalar esse jogo, pense se você vai utilizar o computador no momento da instalação. Porque se você for utilizar o computador no momento da instalação, eu recomendo muito que você limite a 2 GB de RAM sim, marcando essa checkbox. Por quê? Porque se você não limitar a opção para limitar a 2 GB de RAM no instalador da FitGirl, ele vai usar toda a sua RAM, né? Dependendo ali do jogo que está sendo instalado. Se o jogo ali ele pesa 20 GB, ele vai fazer o que for necessário ali da sua memória RAM para que receba todos esses dados que o CPU precisa para fazer a descompressão e enviar, né? Enviar todos esses arquivos que estão sendo comprimidos para a pasta onde você escolheu a extração e fazer todo o processo desses 20 gigas desse jogo que você baixou. Imagina um jogo de 100 gigas, imagina um jogo de 150 gigas, como os Final Fantasy da vida, os Modern Warfare mais recentes. Então a memória RAM ela vai trabalhar em todo o tamanho desse jogo que está sendo extraído, descompactado, né, descomprimido pela CPU e fazendo todo esse movimento desses arquivos para a pasta que você extraiu e fazendo todo o processo anterior a isso também. Então, se você vai utilizar o seu computador enquanto o jogo está sendo instalado, então é muito melhor, eu recomendo fortemente que você limite sim a essa checkbox, limitando a 2 GB de memória RAM. Vai fazer com que a instalação demore? Cara, é meio que irrisório, não vai mudar muita coisa não. Beleza, que pode mudar sim em alguns minutos. Se o jogo demora aí 30 minutos, se você desmarcar ali a limitação, pode ser que ele instale em uns 20 minutos, por exemplo, uns 10 minutinhos a menos para fazer a instalação. Mas, se você quer utilizar o computador ao mesmo tempo que instala, então limita, sem nenhum problema. Aí você consegue navegar, consegue ver YouTube, consegue acessar redes sociais, consegue navegar enquanto o jogo está sendo instalado ali no background, no segundo plano. Mas se você não limitar, aí você não consegue fazer nada. É só deixar o jogo instalando e já era, porque a sua memória RAM e a sua CPU vai estar sendo utilizada ali a todo momento, podendo novamente, como eu expliquei naquele outro vídeo, chegar a 100%. Porque todo o processo vai estar sendo feito e vai depender também do tamanho do jogo e do tamanho do arquivo que vai estar sendo descomprimido naquela hora, naquele momento. Então é duas ou uma. Se você quer utilizar o computador enquanto o jogo instala, marca. Deixa limitado. Não vai mudar em muita coisa. Não é meio que irrisório o tempo de instalação marcando ou desmarcando. E aí, se você não quer, você vai sair do seu computador, você vai fazer alguma coisa, e você não vai ficar mexendo ali por um tempo, então deixa instalando sem essa checkbox marcada mesmo, sem nenhum problema, porque já vai ajudar a tirar a diminuir, né, o tempo em pouquinhos minutos, mesmo sendo irrisório, não vai mudar muita coisa, mas ajuda. Você não vai estar usando o computador, mas de qualquer forma. Então já ajuda de alguma maneira. E aí você deixa ali pronto. Sem nenhum problema também. Vai estar utilizando mais a sua memória RAM para auxiliar nesse processo, porque o jogo ele tem tamanhos de gigas gigantescos, grandes, e da mesma forma que a sua CPU vai estar trabalhando dessa mesma forma para fazer descompressão e descomprimir todos esses arquivos grandes. Enfim, é bem resumido. Essa questão dá para entender muito bem e não tem muito para onde fugir. Quer usar o computador? Marca. Não vai usar o computador nesse momento, desmarca. Porque você marcando vai trazer mais estabilidade para o seu computador, enquanto está sendo instalado, e você consegue fazer outras coisas sem nenhum problema. Não tem para onde fugir muito disso. Mas espero que tenha ficado um pouco mais claro, né, esclarecido sobre esses pontos, além, claro, da questão de por que ele puxa tanto recurso assim, quando você vai instalar no ponto da CPU. E aí, tem outros pontos também que dá para trazer futuramente. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela sua audiência e até a próxima.